Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite para você que está aí do outro lado da telinha, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nada sobre os nossos conteúdos do Mengão. Fechou? Vamos agora, galera, comentar aqui sobre o mercado da bola. A gente sabe que a janela fechou para contratações, mas segue a todo vapor em relação a negociações. E aí, o Flamengo está sendo envolvido em vários rumores do futebol europeu. Vamos começar falando sobre o rumor do Pedro, que teria pedido para sair para a diretoria. A diretoria vai esperar a melhor proposta para estar negociando o atleta. O Landim, ontem, em entrevista à ESPN, ele falou sobre o assunto. Ele disse que se o Benfica, que é o interessado no Pedro, quiser o jogador, tem que pagar a multa. A multa ali gira em torno de 100 milhões de euros, mas a gente sabe que o Flamengo não vai vender por essa quantia. Se chegar ali com 30, 35 milhões, o Pedro vai ser vendido. E a gente vai estar falando sobre isso, sobre a possível venda do Natan. O Flamengo tem uma porcentagem aí nessa transferência do zagueiro para o futebol italiano. Vai estar comentando também sobre uma possível consulta do Nottingham Forest pelo Matheus Cunha. Então, é o Flamengo aí sendo envolvido em muitos rumores de negociações para perder alguns jogadores e para também ganhar alguns milhões aí com jogadores que foram negociados e o Flamengo ainda tem uma porcentagem. Estou aqui com o Diego para estar comentando sobre essas transferências. E aí, tudo bem, Diego? Boa tarde, bom dia. Fala, galera. E aí, beleza? Tranquilidade pura, André. Rapaz, a verdade é o seguinte, né? Alguns clubes, eles acham que o Flamengo, por exemplo, o Benfica acha que vai bater aqui na nossa porta e vai conseguir essas babas que de vez em quando o Benfica consegue aqui no futebol sul-americano, só que o Flamengo, a coisa é muito diferente, né, irmão? Não é chegar aqui com qualquer proposta e achar que a gente vai abrir as pernas, como eles estão acostumados a fazer com outros times que estão numa situação muito pior do que a do Flamengo. Fato é que o Pedro, ele tem uma multa muito alta e o Flamengo só vai vender, só vai abrir conversa se chegarem e pagarem a multa, né? A princípio, parece que a multa, André, é 30 milhões para fora e 100 milhões para dentro do nosso mercado. Tem uma diferença, sim. Só que o Flamengo só está disposto a conversar se vierem com o valor todo. Parece que o Benfica chegou com 18 e o Flamengo nem conversou. Simplesmente bateu a porta na cara do Benfica e ignorou completamente. 18 milhões por 80% do valor do passe. O Flamengo nem abriu conversas e o Landim já mandou o recado dizendo que só vende pela multa. Exatamente. E é isso aí, irmão. Não tem que... A situação do Flamengo hoje financeira, ela é muito confortável. O Flamengo conseguiu realizar algumas vendas. A venda do Matheus França deu melhorou ainda mais a questão financeira do Flamengo, e que já bateu a cota de venda de jogadores esse ano e tudo mais. Então, assim, está numa situação bem confortável. E ainda tem a questão que o Flamengo tem valores a receber, por exemplo, o Natan, como você bem noticiou, tá com o pé no Napoli já ficou fora do jogo desse final de semana, tá negociando, deve fechar para o Napoli, vai render aí mais em torno de 5, 6 milhões para o Flamengo, é uma grana bacana, considerável, porque o Flamengo tem 12% ainda do passe do jogador, ele deve ser vendido aí por volta de 10 milhões de euros, e o Flamengo deve abocanhar aí mais uns 5, 6 milhões. E que você falou também a respeito do Matheus Cunha. Foi uma consulta do Nottingham Forest, só que o Flamengo sequer quis escutar. Exatamente. O Nottingham Forest queria saber valores, o Flamengo não deu mais detalhes, mas já negou de prontimão. Então, já é um rumor aí do goleiro que veio do São Paulo na categoria de base. Isso. E chegou ali no Flamengo, jogou o Campeonato Carioca, conseguiu ganhar a confiança do Sampaoli e agora é o titular absoluto. Eu acredito que muito difícil, a não ser que chegue uma proposta astronômica pelo Matheus Cunha, ele fique no Flamengo. Apesar de que tem um pessoal aí que ontem, meu Deus do céu, compararam o Matheus Cunha com o Paulo Vitor na época que começou como titular do Flamengo. A diferença é enorme. Comenta um pouquinho isso aí, Diego.
Paulo Vitor versus Matheus Cunha. Assim, o Paulo Vitor, eu sempre achei até que ele tinha bastante potencial, mas é muito diferente. Eu acho que o Matheus Cunha, você olha para ele hoje, não parece que ele tem, sei lá, 5, 6 meses como titular do Flamengo, como profissional. Como profissional, né? Ele parece que ele tem anos. Ele é muito sólido, Exatamente. muito frio. É um jogador que ele é muito bom com a bola no pé. E a gente sabe para o futebol moderno a importância que tem o goleiro saber sair jogando. Então, e ele é um jogador que faz isso muito bem. Ele acerta quase todos os lançamentos, passes. É muito raro você ver ele errar alguma saída de bola. E o Flamengo explora muito isso nele. É um jogador muito frio, muito tranquilo também, sai bem do gol. Então, assim, é um goleiro que ele tem um futuro absurdo pela frente. Ele é muito bom goleiro. Ele precisa ir evoluindo em pouco, até em pouquíssimo tempo de profissional, mas é um goleiro que a gente olha assim, André, e dá para imaginar brigando daqui a uns anos pela seleção brasileira. Não é exagero falar isso. Exatamente. A gente está falando de um goleiro que virou titular do Flamengo, que não falha, que não erra, que tem. Nós estamos em agosto, 4 meses como profissional mesmo, jogando e tudo mais, e o cara simplesmente ali, ó, parece que tem muitos e muitos anos já. Então, ao contrário, por exemplo, de outros goleiros, como o próprio Hugo, que tinha um potencial enorme, mas sentiu a pressão, ele joga todos os jogos ali como se parece que está jogando divisão de base, está jogando estadual, sem pressão nenhuma. Então, é um goleiro que tem um potencial muito grande pela frente. E eu acho que o único entrave, a única coisa que pode fazer com que ele saia do Flamengo agora com uma proposta europeia é o desejo do jogador. Se de repente o Nottingham Forest, por exemplo, que é um time que está se reforçando, que perdeu o goleiro titular, que é o Keylor Navas, que voltou para o PSG, então precisa de alguém para a posição, e a gente sabe que o mercado inglês trabalha em Libra. Então, assim, é muito dinheiro que os clubes ingleses têm. A gente fazendo a conversão para o real fica muito fácil. Então, se eles quiserem vir com um pouquinho mais de dinheiro, pô, cara, 20 milhões de euros para eles ali, deve dar, não sei, 16, 17 milhões de libras, não é muito dinheiro, não vai fazer tanta diferença para eles. Eles não vão encontrar na Europa um goleiro com potencial do Matheus Cunha por esse valor. Não vão, em hipótese alguma. Com potencial de revenda, goleiro novo. Então, assim, é um negócio muito bom para eles. Se eles aumentarem a proposta, de repente vir aí como eu falei, às vezes com 20 milhões de euros, aí eu acho difícil o Flamengo negar, e principalmente se o jogador também resolver ir. Que para ele também jogar na Premier League seria uma evolução muito grande. Então eu acho que nesse sentido é o que pode tirar ele do Flamengo. Lembrando que caso venha a ocorrer, além do Flamengo ganhar um dinheiro muito alto em cima do jogador, que seria uma boa venda, o Flamengo ainda tem o Santos e tem o Rossi recém-contratado para poder ficar no lugar dele, né? Exatamente. O Flamengo oficializou ali a venda do Matheus França para o Chelsea, ou para o Crystal Palace, o time do John Textor, por 20 milhões de euros. E também está aí com outras negociações em curso. Eu tenho só uma coisa para falar aqui, antes de fechar o vídeo. Uma coisa muito estranha. A janela do Brasil ela fecha no dia 2 de agosto e a janela da Europa no dia 1º de setembro. Ou seja, o clube brasileiro que perdeu um jogador para a Europa não tem como repor. Não tem como repor, é uma delícia isso. Muito. Um parabéns para a CBF e para quem inventou essa data aí de corte das transferências dos atletas, porque o clube europeus ali vai chegando o final dessa janela de transferência, eles vão confirmando o que quer e contratando. A gente sabe que tem o mundo árabe aí buscando muitos jogadores de lá. E é pior ainda, que vai só dia 19. Ainda é pior ainda. Eles vão vir para cima aqui do futebol sul-americano e a janela do mercado brasileiro está fechada para qualquer clube tentar recompor uma possível venda por um time grande da Europa. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.